Sempre considere muito os enviados do Senhor. Hoje eu estou aqui, amanhã pode ser você aqui em cima. Amém? Então eu quero que você crie uma boa expectativa, muito grande, acerca daquilo que Deus já está fazendo conosco e que pode fazer se eu e você permitirmos. Amém? Eu hoje estou aqui de uma forma especial e diferente. E quero até dizer para a igreja que eu não chamo mais ninguém aqui em cima. Amém, igreja? Quantos estavam aqui a última vez que eu estive? Por favor, levante a mão. Tem alguns irmãos aqui. Quantos conheceram meu marido? Aleluias. Ju, o que você está fazendo hoje aqui? Porque se você perdeu, pense. Eu vim aqui, igreja, para quem não estava, eu estive aqui o ano passado, e para a glória do Senhor eu tive a oportunidade de estar com meu marido nesse lugar, amém? Em que eu convivi com ele 38 anos, 17 orando por ele, até que o Senhor o ganhou. E a minha expectativa era viver com meu marido pelo menos até os 80 anos, agora caminhando juntos, como pastores, ou como aquilo que Deus colocasse no coração dele também. E no dia 14 de dezembro ele passou mal. E eu voltei para casa e tive que levá-lo ao hospital. Chegando ao hospital, meu marido deu um quadro de pancreatite. E o médico disse em 3 dias... ele vai ficar sem tomar água, só no soro, na medicação, e em 3 dias eu creio que ele vai ser renovado aí por dentro. Quem me recebeu no hospital, irmãos, foi um irmão da fé. Era alguém que cria em Cristo como nós. Então eu fiquei muito tranquila. E os planos de Deus nem sempre, ou quase sempre, não são os nossos planos. Porque eu imaginei uma coisa. E ele ficou no dia 14 à noite na UTI. Eu fui para casa, fiquei até o máximo que eu podia. No dia 15 eu voltei para visitá-lo. Ele disse: amor, eu estou melhor. Eu fiz um vídeo com ele. No dia 15, dia 16, os meus filhos disseram: mãe, a gente quer ver o nosso pai. Os 2 mais velhos foram. E no dia 17, no dia 16, quando eu cheguei lá, eu dei um pulo assim no quarto para dizer assim: bom, cheguei. E quando eu olhei para o meu marido, ele estava entubado e já tinham feito até hemodiálise. E naquele dia, irmãos, eu comecei a me lembrar que numa sexta-feira, dia 11, o Senhor falou comigo que eu ficaria viúva. E tem muitos aqui que têm recebido recados de Deus. Eu quero trazer essa luz para vocês, amém? Nós que somos de Cristo, nós vamos adquirindo uma sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. E pergunta: você orou, Ju? Eu não consegui orar. Você já passou por isso? Eu só consegui olhar a história e a minha história e crer em Deus. Eu não tinha o que fazer. E no dia 17, quando nós chegamos para visitar, eu e os meus 2 filhos, nós recebemos a notícia de que ele tinha falecido. E eu prometi que eu não ia chorar. Porque eu não vim trazer notícia ruim. Eu sou portadora e ministra do Evangelho. E por um triz, o meu marido podia ter morrido, ou passado, né? Ou feito a passagem, sem a melhor escolha da vida dele. Porque Jesus fez. Em 3 meses, o ano passado, um ano de pandemia, o Senhor fez o meu marido se converter, se batizar nas águas com a minha filha que estava ali, que vocês viram, de 7 aninhos. Depois nós conseguimos antes fazer encontro de casais, como o pastor está anunciando aqui. Não vá perder, porque senão eu que vou atrás de você, casal. Amém? Com autoridade espiritual e muito amor. Porque aqui nessa igreja, quando eu apresentei o meu marido, foi a última vez que eu tinha ministrado a palavra. Depois disso eu me calei, esperei em Deus, depois da morte dele. Mas ele foi recolhido pelo Senhor.
Ele não está morto. Ele vive. Essa é a minha expectativa e pela fé. Amém? Por isso, pela fé, eu volto aqui hoje. Tem muitos que estão fugindo no meio das dificuldades. Aquela linda mocinha aqui acabou de cantar um louvor que eu disse: é a minha cara. O teu amor, Senhor, me pegou. E eu não vou voltar atrás. Porque eu podia estar cobrando de Deus. Mas Deus, era isso. O Senhor disse que faria por mim. Em 2008, quando o Senhor mandou algo para a minha vida, o Senhor disse que faria. Mas é isso? Fiquei só? E nós temos vivido o luto lá em casa de uma forma muito especial. A cada dia o Senhor vem nos levantando, nos estruturando com aquilo que eu recebi lá atrás. O que eu quero dizer para você hoje, igreja, que o que você vai receber hoje vai te dar suporte para o que você vai viver lá na frente. Por isso que a igreja do Senhor não pode parar. Não há morte, não há trevas, dificuldade financeira, não há loja fechada, não há dificuldade que possa surgir, que tenha que nos parar. Pelo contrário. Ei, igreja, você sabia que quem cuida da viúva é a igreja? Quantas viúvas temos aqui? Levante a mão. Vocês estão bem, que vocês só têm duas. Então dessas duas vocês cuidem muito bem, porque Deus vai honrá-los. Uma delas é minha mãe Júlia. Então eu sou a Juliana Neres. Ela é minha mãe Júlia, que trabalha aqui na obra com vocês, está desde o princípio. E a minha mãe tem sido algo assim precioso na minha vida. Alguém muito preciosa, que sempre está do meu lado, amém? E eu queria dizer isso para vocês, que eu sei que muitos aqui que estavam e conheceram meu marido, de repente iam até duvidar da minha vida de novo, né? Ela não vai querer falar mais em Jesus, porque muitos estão fazendo assim. Ah, Deus, o Senhor não fez como eu quis. Mas durante esse período eu cessei, eu calei, eu emudeci. Eu fiquei prestando atenção no que Ele tinha para me dizer. Levou 2 semanas, eu em silêncio, sem cobrar o meu Senhor, sem dizer por quê, para quê, como é que o Senhor faz isso comigo. 2 semanas calada, esperando Ele se manifestar. De cima, do alto para baixo. Do alto para baixo, não de baixo para cima. Então eu quero falar com vocês que um livro que eu me apeguei muito nesses últimos dias é 1 Coríntios. Abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, amém? Eu não sei se a minha irmã botou todo... A minha vontade era chegar aqui, igreja, e ministrar durante os minutos que eu tenho todo o livro de 1 Coríntios, os 16 capítulos para vocês. Eu sei que hoje talvez a gente não tenha muita estrutura para isso, mas eu creio que logo, logo os pregadores vão começar dessa forma, numa sequência tão poderosa que você vai receber, e os que estão lá fora também através de você, amém? Não que não estejamos fazendo, amém, irmãos? Mas eu recebi alguns anos atrás que essa palavra precisa correr velozmente pela terra. Como Deus recolheu meu marido, eu tive muito mais a impressão disso. Amém? Então corra com a palavra para aprender e divulgar. 1 Coríntios, eu quero que você abra lá, 1 Coríntios 6,19, amém? Esse vai ser o nosso tema principal, o nosso versículo principal dessa noite. Amém? Diz assim, igreja: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quantos aqui sabem que vocês não são de vocês? Amém? Glória a Deus. Em cima desse versículo, eu quero começar todo o livro de 1 Coríntios. Quero ter uma conversa breve com vocês, numa sinceridade espiritual também muito grande, para que a gente não perca tempo e que possamos receber com muita vontade e zelo aquilo que Deus tem para nós hoje, amém? E se eu posso iniciar com uma oração aqui, eu quero muito pedir a Deus que no seu coração e na sua mente, e na minha também,
a gente possa ser envolvido numa pregação que ela não seja assim, uma linguagem, como a palavra diz, uma linguagem de sabedoria humana. Não. Mas que você receba com a demonstração do Espírito de Deus e de poder sobre a sua vida. Eu posso ministrar aqui coisas grandiosas vindas da parte de Deus, amém? Porque eu me coloquei como ministra do Senhor. Mas é preciso você receber. Receber. Então abra o teu coração nessa noite. E ainda declaro com mais ousadia que eu não estou falando a homens naturais. Homens, eu estou falando mulheres e homens, amém? Eu estou falando a homens espirituais. Porque você só vai entender pelo Espírito as coisas de Deus. Amém? E se eu posso dar um título a essa noite aqui para a nossa ministração, eu diria que é casa de passagem. Alguém conhece uma casa de passagem aqui? Edificação? Conhece, né? Amém, irmão? Então você vai ter noção e nós vamos passar agora para essas pessoas que estão aqui que não tiveram. Pelo jeito só o irmão conhece uma casa de passagem. Eu quero dizer para vocês que uma casa de passagem, naturalmente aqui em Brasília nós temos, onde ela recebe muitas pessoas, muitos jovens, tá? Eu vou falar no sentido de jovens mesmo, ou que cometeram alguma infração, certo? Ou por outras razões, que eu só descobri isso até há pouco tempo. Quando se chega numa casa de passagem, você tem que se sujeitar ao regime local, à disciplina local, porque ali foram colocadas pessoas capacitadas com ferramentas disponíveis para que você evolua. A intenção é essa, amém? Como ministros de Deus, envolvendo todos aqui como homens espirituais que somos, nós temos a missão de levar isso adiante. A disciplina, a palavra diz que a gente precisa exortar, e tudo isso eu falo em amor, amém? E eu conheci uma moça que veio de uma casa de passagem. Eu não vou falar nomes, porque normalmente eu não cito. Nós precisamos saber o teor e aonde Deus trabalha. Essa moça, ela foi rejeitada pela mãe muito cedo. A mãe não teve estrutura. Quando eu falo ela foi rejeitada, o que passa pela cabeça de vocês? Nossa, que irresponsável. Como é que pode uma mãe fazer um negócio desse? Mas eu quero dizer, igreja, que nós vamos julgar até anjos. Você já sabe disso? E muitos de nós ficam assim meio cheio de dedos para falar uns com os outros, porque achamos que não devemos julgar ninguém. E realmente a palavra nos ensina sobre isso. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque o justo juiz é outro. Mas ela também nos traz uma porção de que nós somos, lembra o atalaia do Senhor lá no Antigo Testamento? Você conhece a verdade e você não orienta? Você conhece a verdade e você não repassa? Espera aí, então precisamos nos alinhar também nisso. E uma casa de passagem, ela vai receber muitas pessoas que precisam de ajuda. Essa moça precisava muito de ajuda. E não é porque a mãe dela era ruim, é porque a mãe dela também recebeu a mesma porção. A tendência de quem passa por alguma dificuldade é também tratar os seus para que eles vivam a mesma dificuldade, quando não se tem Cristo. E nós, como igreja do Senhor, nós estamos nele, em Cristo Jesus. A nossa visão e a nossa palavra, ela precisa ser diferente a partir de agora. Vou fazer um link aqui com vocês. Quem passa por essa casa de passagem? São diversas pessoas e de diversas idades. Agora você imagina um lugar onde várias situações são conhecidas de injustiça. Ou digamos, vamos lá para primeiro Romanos 1:28, que quando a pessoa é entregue a uma dispensação mental reprovável, porque não quis aprender com Deus,
ela comete tudo que não convém. Homicídio, roubo, furto, tudo. Quando se chega a Cristo, tudo isso passou. Somos novas criaturas. Não cabe mais julgamento, mas cabe uma base sólida para continuar e não voltar. Aquele corpo ali, se eu for levar para a história do meu marido, que graças a Deus eu abri mão de muitas coisas para levá-lo até Cristo. Quantos de nós precisamos abrir mão de coisas para levar pessoas a Cristo? Que tipo de história é a sua que você precisa abrir mão para levar alguém até Cristo? Uai, Ju, mas como assim? Essa menina, por exemplo, ela conheceu vários fatos e histórias terríveis, né? E uma delas foi uma menina chegar grávida. E essa gravidez que veio no seio da família, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não preciso falar muita coisa aqui, preciso igreja. Você conhece e está entendendo o que eu estou falando do sistema. Amém? Então, o sistema mundano, ele traz coisas ruins que precisam ser retiradas agora por aqueles que têm a luz. Essa menina foi ensinada a cuidar de outras crianças, uma criança cuidando de outra criança. A mãe perdeu o juízo. Até que alguém adotasse a criança, alguém tinha que olhar. Então, uma criança olhando outra criança. Pensa na situação. Quando nós adultos devíamos o quê? Estar governando o nosso lar como homens e mulheres de Deus. E os jovens aí que estão se preparando para também cuidar das suas famílias futuramente, precisam estar na presença de Deus e nessa palavra diariamente. Você não se engane achando que uma vez por semana, ouvindo a palavra, vai ter um efeito tão rápido e desejado que você mesmo quer. A minha vida precisa mudar, mas o que eu estou fazendo para ela mudar? Ela só vai mudar quando eu me enxertar com essa palavra e eu também falar adequadamente com o que ela me diz. Essa menina que eu estou falando, ela não foi ensinada, mas Deus lá atrás já havia preparado o futuro para ela. Hoje ela está no Evangelho. Hoje ela é uma pessoa de Deus. Mas foi muito difícil as escolhas para ela, por causa de outros adultos que não souberam andar dignamente na terra. Ah, é o caso da igreja? Não, igreja, eu não estou falando que você está andando assim, amém? Eu sei que aqui tem mulheres e homens maravilhosos que sabem o que eu estou falando e que já estão agindo assim. E se você ainda não está, eu vou dizer para você. Vou falar uma palavra aqui, 3 palavras que precisam entrar hoje dentro de nós. A primeira é vagonite. Quem conhece? Não? Igreja? Vagonite? Não? Aprendi também que eu não sabia. Talvez você, mulher que esteja aí, saiba o que significa. Quando ela me contou essa história, ela disse assim: Tia Ju, ela me chama Tia Ju. Tia Ju, quando eu fazia alguma coisa errada, nós tínhamos uma pena. Eu já logo arregalei o olho, né? Vamos ver como é que é o sistema. Nós tínhamos que ir fazer vagonite. Meu Deus, o que é isso? E ela me explicou, e se eu entendi bem, sabe aquelas telas desenhadas que você vem depois com uma agulha e vem fazendo, formando os desenhos? Isso educa ou não educa? Porque eu dizia para ela, e qual é o fim proveitoso para isso? Tia, a gente depois revendia e servia o dinheiro. E nós, igreja do Senhor, qual é a vagonite que nós estamos aprontando? Quais são os desenhos que nós estamos formando para também trazer um proveito? O proveito é para outras pessoas. Porque a minha última ministração aqui foi exatamente sobre isso. Nós não vivemos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Eu vi alguém entrar aqui agora há pouco, durante o louvor, e dar um abraço.
no pastor. E muitas vezes a gente olha, está olhando ele como se ele é que precisasse. Quando na verdade a ousadia dele foi maior do que a nossa. Sabe que o meu marido, da última vez que veio aqui, eu estava vindo para cá e eu ia sair de casa sozinha. Mas Deus foi tão lindo, tão maravilhoso, que tocou o coração dele lá onde ele estava. Ele foi visitar alguém da família e quando ele voltou, não deu tempo nem de tomar banho. Quando eu olho a foto que a pastora tirou, pastora, eu digo, meu marido estava até despenteado. E se alguém me olhar, ia até condenar. Mas ele falou, não amor, eu vou. Não amor, fica tranquilo, não, eu vou. Do jeito que eu tô, eu vou. E foi assim que ele veio para cá. E eu louvo a Deus, porque muitos vão guardar a minha história para ajudar outras pessoas. Hoje quando fala assim, ó, vai ter encontro de casal, eu tenho um marido que é o Senhor dos Exércitos. Hoje ele é o meu marido mais do que nunca. Se ele era no passado, agora ele é. Então a segunda palavra é imoralidade. Quando Paulo vem ministrando aqui para a igreja de Coríntios, lá em Corinto eles estavam até bem. É como nós, ele estava ministrando já para a igreja. Ele não estava ministrando para quem não era crente. Ele vinha falando o que estava acontecendo ali dentro e estava precisando renovar. Estava precisando mexer com aquele povo. E se você for lá em 1 Coríntios 5:1, dá para colocar, irmã? 1 Coríntios 5:1, vamos falar dessa imoralidade? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha o que estava acontecendo lá. E aqui, se você continuar lendo, você vai entender que lá Paulo estava instruindo que era necessário, sim, colocar aquela pessoa no lugar dela. Amém? Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Outro dia eu ouvi uma palavra que disseram a meu respeito. Eu até gravei essa palavra que eu achei. Alguém que eu sou muito... não seria dura, mas tipo isso, entendeu? E aquilo entrou no meu coração, aí eu fiquei repetindo, eu sou, né? Eu sou. Então o que eu preciso mudar? Aquela palavra, ela chegou para mim para mudança. A palavra quando chega a cada um de nós é para mudança. Não é para permanecer no mesmo quadro mais. Não saia daqui hoje assim. Se você tem medo da morte, eu quero dizer para você que nós temos que ter outro tipo de medo. Não da morte. Até porque nós aqui, tem alguém que não é de Cristo aqui? Que não fez a oração de entrega ao Senhor Jesus? Tem sim ou não? Todos nós aqui já somos salvos. Mas a palavra diz que eu preciso continuar crescendo. Amém? Então crente não estaciona não. Não estaciona, não sei você, mas carro estacionado muito tempo estraga. Sim ou não, homens que entendem mais de mecânica? E mulheres, eu quero dar uma boa notícia. Percebi ali agora, essa semana, entrando ali no centro ali da Ceilândia, que tem uma oficina só de mulheres, viu? Então, homens, eu tiro o chapéu para vocês, mas já tem um pessoal aí muito lindo também cuidando das mulheres. Então, olha, não deixe esse tipo de coisa acontecer em vosso meio. E também, eu creio que Deus, Ele pode nos blindar mais ainda com uma palavra sensacional. Você aprendeu hoje vagonite, você aprendeu hoje um pouquinho sobre imoralidade, que às vezes ela pode ocorrer dentro da igreja sim. E imoral, irmãos, não é só aquele que, digamos assim, no popular, ele é infiel. Há uma infidelidade entre casais. Amém? Não é só essa imoralidade. Imoralidade é quando o pastor também nos pede coisas e a gente não consegue atender. Imoralidade é quando nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. A começar pelo nosso lar. Meu marido morreu e ele partiu para o Senhor, foi recolhido. Essa é a melhor palavra que eu acho para quem passou. Ele foi recolhido pelo Senhor.
E me deixou em casa. Eu tenho 2 cachorros, a minha mãe conhece, eles são desse tamanho. E um estava tão mal criado, que deu trabalho para eu tirar do canil, para eu arrumar, para eu continuar colocando a comida, para eu avançar. Mas eu decidi que eu faria. Eu não dei ele para ninguém, não. Eles são de porte grande. E eu continuo tomando conta, amém, irmãos? Só que agora eu estou vendo o comportamento dele mudar. Precisou só eu tomar algumas atitudes. A primeira foi levá-lo ao veterinário, para tirar toda aquela potencialidade dele que deixava ele muito aflito. Então tem pequenas modificações que nós podemos fazer em nós, que vai fazer com que a gente avance. E hoje eu quero que você vá para casa meditando nisso. Que tipo de ação eu posso fazer, de que tipo de atitude eu posso ter para mudar certa circunstância que eu estou vivendo? Se não mudou ainda, é porque você precisa mudar o seu plano. E a melhor forma é você se santificando. Vamos para lá, 1 Coríntios 6:11, por favor. É isso aqui, ó. Não tem outra maneira. 1 Coríntios 6:11 diz o seguinte: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Tais, ele está falando no versículo anterior. Ele vem falando tudo que nós éramos. Ele vem falando de uma treva total. Amém, irmãos? Aquilo que fazia, o que não era bom, o que era errado. Então os tais são esses que éramos nós, amém? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, e em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aqui ele já dá uma esperança enorme. Não somos mais aqueles, amém? Não somos mais aqueles. Você que saiu de casa hoje, que tinha uma pendência, não é mais sua aquela pendência. Você é um novo homem. Você é uma nova mulher, uma nova criatura em Cristo Jesus. Volte diferente. Irmãos, eu vou voltar para minha casa agora. Eu tenho ido aos cultos. Eu não deixei de ir à igreja. Eu não deixei de estar presente, fazendo o que eu preciso. Porque não foi fácil. Dizer que é fácil não é. Mas eu tenho um Senhor que me sustenta, que diz: eu sou aquele que domina todas as coisas. Eu sou contigo, não te abandono. Eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Você é minha linda, eu escuto. Você é minha preciosa. Ah, Ju, mas então por quê? Porque durante muito tempo, e a minha irmã Cida é testemunha disso, porque eu sempre falo que ela vai ser minha testemunha em vida eternamente. Quando meu marido, nós descemos daqui, que houve um mover de Deus nesse lugar, e as pessoas foram nos cumprimentar, ele falando com ela, ele botou a mão na cabeça e disse assim: eu não sei porquê, eu demorei tanto tempo. Sim ou não? E o tempo de desobediência foi muito longo. Não desejar andar nos caminhos do Senhor, ou achar que aquilo não é para você, ou achar que tem que ser diferente, que as coisas lá fora são melhores. Durante um tempo, nós temos validade, irmãos, nesse corpo. E é de acordo com o que eu e você fizermos. Primeiro, honrar pai e mãe. Primeiro mandamento. E o segundo é cuidar de você mesmo. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas como que eu vou amar o meu próximo se eu mesma não consigo? Eu mesmo não consigo me amar. E como? Deixando de dormir direito. Fazendo coisas que vão desgastar o meu organismo. Não tendo a alimentação correta. Olha só, são coisas simples, amém? Mas que fazem diferença na nossa vida. Então, quando meu amor descobriu isso, o corpo dele já havia sido um pouquinho desgastado. Amém? Um órgão dele já estava bem comprometido. E ele sofreu sozinho, porque ele nem avisava. Ele não dizia que estava com dor. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tiver com alguma dificuldade,
alguma dor no seu órgão interno, seja no coração, seja na sua própria saúde, vá buscar ajuda, amém? Vou me hidratar, peraí, gente. Existem pessoas que estão na liderança, que são também nomeadas por Deus para isso. Casais estão com problema, corre para o pastor e para a pastora. Marca gabinete. Não fica com isso, não guarda. Vamos resolver. Ah, mas é porque eu não quero ele ou eu não quero ela. Ei, para com isso. Eu já vi pessoas quererem ou desejarem separar porque não estavam tendo uma vida íntima normal. E eu não estou falando besteira aqui, tô? Casais. E aí a conversa não acontece e as coisas vão se avolumando até que... Aí depois você pergunta, ué, separou? Mas por quê? Porque não foram instruídos e nem apararam as arestas. Ok? Uma vez eu recebi uma amiga que disse assim, Ju, eu vou me separar. Mas por que você vai? Porque alguém, olha a imoralidade. E Deus nos alerta que a gente não precisa nem cometer, basta. Amém, igreja? Vocês estão me entendendo que eu estou falando com amor para a igreja? Primeiro porque eu preciso de casais fortes, porque foi o meu desejo. E já que eu não posso viver nesse momento com meu marido, ou melhor, eu vivo agora pelo testemunho, amém? Então eu vou pegar vocês. Porque nós precisamos de famílias fortes para uma igreja forte crescer. Para que não haja nada que impeça o crescimento que Deus tem. Mas Deus é soberano, Ele é. Mas Ele também tem a nossa vontade envolvida. Porque se eu disser que eu quero sair daqui hoje, não vou servir mais o Senhor, problema meu, vai ficar 7 vezes mais pior. E aí eu que me vire. Mas se eu decido andar no Senhor, é certo que nós vamos ser aprovados. É certo que nós vamos avançar. Então, espírito de preguiça, de confusão, de desânimo, de falta de estudos. Quantos aqui estão fazendo leituras? Amém? Tem um aqui, glória a Deus. E eu não digo só da Bíblia, não. Amém? A nossa mente abre também quando a gente consegue perceber o que Deus tem para nós. Homens e mulheres que estão escrevendo. Amém. Irmãos, eu não sei o que Deus tem para mim nesse momento, porque eu até meio não confusa, mas acanhada eu fiquei. Amém? Porque a vontade é dele, não é minha. Mas o pastor uma vez, ele profetizou sobre a minha vida. Agora, eu que vá correr atrás, porque Deus não vai descer do céu para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu que vá correr atrás para aprender o que eu tenho que fazer para se cumprir o que Ele me disse. Amém? Você recebeu promessa, mas é necessário que você também tenha o seu esforço próprio para que as coisas aconteçam. Eu declaro em nome de Jesus essa noite que não haverá casas destruídas mais pelo inimigo. Eu declaro que aqui é um povo santo. São homens e mulheres espirituais que percebem a leitura espiritual que Deus está querendo nessa noite. Que vão receber e que vão sim marchar. Amém? Se você ler a Bíblia, você vai entender isso também. Há um tempo em que as pessoas queriam estar orando e clamando. Há um tempo também que a Bíblia diz assim, marche. Então identifica a tua estação e faça com força. A pastora começou dizendo aqui, quando a gente era do mundo, era tudo muito intenso. Não era? Ficar acordado era fácil, avançar a madrugada. O balanço era bom, não era? Tudo engano. Tudo engano. O balanço bom é agora. É nessa dispensação.
Mas acabou, Ju? Não, não acabei, não acabou tudo para mim também não. Eu vou marchar. E a palavra diz que o solteiro tem mais tempo para o Senhor. E eu tenho uma filha pequena. Não estou solteira, sou viúva. Mas eu tomo essa palavra para mim. E se os jovens um dia me verem aqui no culto de jovens, ó, uhul! Eu já falei que eu só envelheço por fora, por dentro não. E essa palavra vai edificar cada dia mais a minha vida. Então eu tenho que avançar. E eu tenho uma filha e você tem filhos que precisam. E aqueles que não têm, tem promessa de Deus, que precisam ser bem instruídos. Então, igreja, fique de pé. Forte, por favor. Em nome de Jesus. Fortes. Não há estatura, não há peso. A palavra de Deus diz que não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Então dê um glória a Deus com força. Amém, aleluias. Vá animado para governar a tua casa. Vá animado para governar com a sua liderança. Você é ministro. E do ministro requer atitudes. A única pessoa que não vai poder fazer nada pelo Senhor a partir de agora é aquela que baixou a sepultura porque não está no meio de nós. Eu e você ainda estamos. Então, se estamos aqui é porque ainda há propósito para as nossas vidas. E os recados de Deus chegaram já para mim. Minha filha, eu recolhi o meu filho porque ele tinha pouca força. Deixa eu falar para você. Se você está com pouca força, ó, abre o olho. Amém? Abre o olho. Bota força. Vai jogar futebol, tem força para aquela bola, porque meu marido passou todo domingo correndo atrás de uma redonda. Eu conheço bem essa história, homens. Agora corre atrás desse evangelho. Corre atrás dessa palavra, de aprender, de avançar. Vá para os cursos que foram determinados na sua vida, homens e mulheres. Eu não quero pessoas mais que não possam me acrescentar. Hoje você vai descartar? Não. Para aqueles que precisam eu vou levar. Amém? Como dizia o nosso professor, os ministros de louvor estão o tempo todo aqui passando. Você mesmo pode declarar. Quando eu volto para casa, onde os bares estão abertos, eu já estou declarando. Tem um monte de pastor naquele lugar. E que serão despertados. Tem mulheres que estão nesse lugar, que serão missionárias, ministras do evangelho. É pela fé, irmãos. Então diga na tua casa o que você precisa pela fé, mas ande alinhado com essa palavra. Amém? Não esqueça, vagonite, moralidade e santificados. Então quando você olhar para alguém, não olhe com desprezo. Lembra que a imoralidade veio de algum lugar, porque deixou de receber o que nós recebemos. Aleluia! E ande na moralidade de Deus, para que vocês sejam também multiplicadores. Façam discípulos. Porque na maior dificuldade de vida agora, quem me socorreu foi uma discípula de anos atrás. Foi dormir até lá em casa. Quando eu esperava a entrada de alguém, estava entrando ela. Amém? A gratidão a Deus, porque Ele está fazendo por mim e está fazendo por você. A minha condição, ela não é melhor do que de ninguém. Mas também ela não se tornou a pior, porque eu perdi o meu marido, não. E um dia eu gritei lá dentro de casa: eu não perdi para você, Satanás. Eu não perdi. E nós não vamos perder aqueles que com tanto zelo Deus colocou por perto. Amém? Então eu só quero que você repita comigo hoje. A minha condição
é de homem espiritual. Por isso, de hoje em diante, eu vou perceber com os olhos de Deus tudo que me cerca e que eu preciso resolver com graça, em linha com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor?